Olá, boa noite para você que nos assiste de todo o país. Frente a Frente de hoje recebe um dos maiores nomes da oposição no Congresso, o deputado federal Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo. O assunto hoje é variado, vamos falar de fim dos lixões, erradicação da fome e também de etanol, energia e muitos assuntos, inclusive eleição. Boa noite, deputado, obrigado pela sua presença. Estou muito feliz, Leandro, muito obrigado a você, querida Denise, poder estar aqui com vocês, prestar contas do que temos feito e fazer esse frente a frente, jogo aberto aqui com vocês. Muito bem, o deputado lembrou um jogo aberto, você telespectador pode participar enviando suas perguntas para 0 operadora 17 33558432, para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o Twitter da minha colega de apresentação. Boa noite, Denise Rotenburg. Boa noite, Leandro. Boa noite, deputado. Boa noite para você. O deputado Arnaldo Jardim, ele é paulista de Altinópolis, tem 58 anos, é engenheiro civil, está no seu segundo mandato de deputado federal e é também presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura. Por sinal, o assunto que o traz aqui hoje. Deputado, eu quero começar perguntando para o senhor sobre esses apagões. Teremos ou não teremos racionamento de energia no Brasil neste ano de 2014? Denise, primeiro uma resposta àquilo que tem sido, inclusive, manifestações do governo. O governo, no primeiro instante, disse que apagões eram acidentes normais. Qualquer sistema tem o risco de ter falhas. O problema é quando a falha se torna frequente. E quando a falha significa uma falha sistêmica. E eu, como engenheiro, vou segurar o cuidado tecnicista aqui para falar de uma forma muito simples. Hoje nós temos um sistema no Brasil de geração que está trabalhando no limite. Temos hoje uma tristíssima notícia. O governo decidiu acionar a termoelétrica de Uruguaiana. É lá no Rio Grande do Sul, abastecida com gás que virá da Argentina, que já tem um limite. Nós tivemos que ceder no último inverno para a Argentina, parte do gás da Bolívia foi negociado com a Argentina. É um custo altíssimo e uma termoelétrica que é da antiga geração, pouco eficiente. O governo mesmo, há um mês atrás, disse que essa era uma das últimas cartas que se tinha na manga para jogar. E o governo jogou essa carta. Portanto, nós estamos trabalhando no limite na geração, no limite na transmissão. Porque nós estamos tendo que usar particularmente, né, no caso? A transmissão. Transmissão mesmo. A transmissão é a grande carga, aquela carga que vem lá do norte, quando virar das usinas, né, de Giral, Santo Antônio, e desloca 4, 5 mil quilômetros para ser consumida. É aquela que se cair um poste, apaga metade do país. Então, é a transmissão. E depois tem a distribuição, como você disse, que aí é chegar no varejo, é chegar na casa, na indústria. Mas o senhor concorda com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que semana passada disse que o sistema é robusto? O sistema é robusto no seguinte sentido: o sistema é grande, só que esse sistema robusto está com resfriado e pode virar uma pneumonia. Então ele é grandão, tá? Por quê? Por falhas de manutenção, pelo fato de estar trabalhando no limite de carga, com um grau de reserva muito pequeno. O grau de reserva normal que é a chamada reserva girante que tem dentro do sistema, é algo em torno de 5% para trabalhar com uma razoável previsibilidade, porque a energia vem de centenas de lugares, de termoelétrica, de solar, de coisas que juntam todos para que isso possa ser consumido. Então, se uma falhar, as outras têm que dar conta. E hoje, quando nós estamos no limite, a situação. Por que nós chegamos a isso? Chegamos a isso por erros de planejamento muito sério. O governo está dizendo que é falta de chuva, quer colocar a culpa em São Pedro. Não, nós tivemos um momento que há hoje uma falta de chuva, há uma escassez, tá certo? Se reconhece. Eu não vou ser como aqueles, quando houve a escassez também em 2001, e o PT dizia que isso não existia, tá certo? Então nós não vamos fazer. Existe um problema de escassez de chuva, tá certo? Mas nós temos que ter planejamento para fazer com que esses riscos que são normais, dos chamados ciclos hidrológicos, que isso possa estar absorvido no planejamento. Nós fomos concentrando, nós tivemos aí praticamente, matamos a energia que podia vir da biomassa, da queima, por exemplo, do bagaço da cana. Há 3, 4 anos que não se celebra nenhum convênio significativo novo. Por quê? Não houve interesse do empresariado ou o governo abandonou essa possibilidade?
Te respondo, mas só para nominar. Então nós deixamos essa fonte, diminuímos as PCHs, tá certo? As centrais hidrelétricas pequenas centrais, ou médias, deixamos muito de lado e concentramos. Teve uma fonte de energia que virou uma coqueluche, foi a eólica. Foi bom, é dos ventos, não é poluente e ela veio a um preço muito barato. Só que quando você analisa nos leilões, e nós temos alertado que a sistemática não está funcionando bem, porque você só analisa o preço. E o preço não pode ser o único critério. Arnaldo, por quê? Você quer coisa mais cara? Não, eu quero coisa mais perto. Uma coisa é você pegar no Rio Grande do Norte, fazer um parque eólico, e você ter que deslocar isso para ser consumido no sul, no sudeste do país. Deve ter eólica, mas você deve complementar. Hoje nós estamos tendo cada vez mais uma presença das termoelétricas. Nós estamos usando gás, óleo, combustível, para queimar para produzir energia elétrica, alterando totalmente a nossa matriz. Esses leilões que estão acontecendo nos últimos anos para cá não estão sendo mais disputados pelas empresas que precisam comprar energia do que pelas próprias distribuidoras que precisam distribuir para o povo? Como é que está a situação? O leilão de Nova Energia. Bem, tem as duas coisas. Tem empresas que podem comprar diretamente, porque há a figura do consumidor livre e das comercializadoras de energia. Isso significa hoje, Leandro, cerca de 25% daquilo que tem de energia consumida no país. O restante 75% são as distribuidoras que foram ao último leilão, não conseguiram comprar. Os contratos hoje, que são as distribuidoras que compram energia e distribuem, são em média hoje a um custo de 120 megawatts a energia. E eles estão comprando no chamado mercado spot, que é o que você vai todo dia em lugares ali para comprar, a um custo de 800. Então nós estamos criando uma bomba de efeito retardado. Deputado, vou pedir licença para o senhor, para a Denise, vamos chamar um breve intervalo, já voltamos frente a frente hoje com o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, aqui direto de Brasília. Atrasada. E corta também. Então aí agora eu volto. Volto com você. Tá. Porque já tem cheio de perguntas do Emilson. De 24% de Isso aí. Esse é o número. Alô, Rio Preto, vocês estão me ouvindo? Alô, Rio Preto, vocês estão me ouvindo? Alô, som, Rio Preto, alô? Ok? Alô? Responde. Alô, Marciano. Aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos com problemas, você não imagina. Com o problema do sinal. E aí? Ei, meu Deus. Não precisa. A gente traz o deputado outro dia. A gente faz esse programa e traz outro. A gente faz e traz de novo. Teve uma vez um constrangimento nosso aqui, foi com o Altemir Gregorin, quando era ministro. Por que aconteceu? Foi no dia do blackout. Daquele blackout que pagou, o primeiro blackout que pagou metade do país. Pagou metade do país. A gente não tem no break aqui.
Não tem gerador. Faltou luz, a gente ficou sem nada aqui. Foi... Caramba. Aí o cara ficou, e o cara tava todo feliz aqui. Tinha um ano que ele tava querendo vir. Ali era naquele ali ainda. Ele era ministro da pesca, a gente trouxe ele outra vez. A gente falou, não. E aí se cai aqui, aí eles entram de Rio Preto com uma outra... Com comercial. Com programas... Eles estão comercial agora. Estão lá passando. A gente vai voltar. Comercial. Eles compensam, a gente compensa aqui. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. A sua conta de luz caiu? A minha não caiu. E eu não aumentei o consumo. A sua caiu? A minha caiu. A minha conta não caiu. A minha não. A minha não caiu. Eu não senti diferença nenhuma. Mas se bem que lá em casa... Como eu estou falando que a Dilma prometeu que ia cair, não caiu. Menino de férias fica em casa direto. Então aí realmente fica difícil. Distorce, né? Enquanto em dezembro a gente viajou, aí o consumo realmente é menor, porque você passa um período fora. Aí depois você volta e aí aumenta muito, né? Porque tá todo mundo em casa. A Luísa já voltaram, as aulas dela já voltaram, mas do Gustavo ainda não. São dois? A UNB só em março. São dois que você tem? Dois. A Luísa tem 14 e o Gustavo 21. Legal. Tudo grande já. Tem mais menino em casa, pequeno. Aí eu fico curtindo minha sobrinha, que está com 2 anos. É a pequenininha. E aí, Luciano? Algum problema no áudio? Mas 2 anos é uma gracinha, né? É uma idade boa. E a minha irmã está grávida de gêmeos agora. O trunfo da Dilma será abaixo do preço da energia devido a... Esse trunfo pode desaparecer? Oi, Misto, um monte de pergunta. Eu tô muito curioso. Aqui, olha, ele até explicou. Está havendo dessincronia entre áudio e vídeo, o Emílio. Pô, esse Nilson vai voltar. Ele é o nosso... Vai voltar, Denise. Eu quero saber se as cidades vão dar conta do fim dos lixões. Eu tenho um levantamento, inclusive matéria do Correio Brasiliense dessa semana. O especial que eles fizeram é muito bom. Tá voltando. 20 segundos, atenção, Denise. Ó a câmera aqui, ó, que tá virada. Desculpa, deputado. Que isso?
Olá, estamos de volta com Frente a Frente. Eu e Leandro Mazini entrevistamos hoje o presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura da Câmara dos Deputados, deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo. Deputado, já estamos aqui com várias perguntas aqui no Twitter. Emilson Nunes Costa, do Rio de Janeiro, ele quer saber qual o percentual de reajuste para remunerar as distribuidoras que darão energia produzida pelas termoelétricas. Emilson, obrigado pela sua participação. Sei que você é ativo aqui, todo mundo festeja isso. Emilson, hoje os cálculos indicam que, para compensar aquilo que está sendo o custo das térmicas, que não estava previsto, térmicas eram para ser de emergência e se tornaram permanentes hoje, por todos esses descuidos que aconteceram, o reajuste das tarifas deveria ser em média de 25%. Esse é um aumento que teriam que ter as contas de luz para poder compensar esse alto custo das energias, da energia térmica que está vindo a partir das termoelétricas, da energia de origem térmica, né? Há uma discussão. Ontem mesmo nós tivemos um debate com uma série de setores do governo. O governo, ano passado, represou isso, porque havia todo um compromisso político de diminuição da tarifa, tirou dinheiro do orçamento, e dinheiro do orçamento é de todos, não é do governo, foram um custo de 9 bilhões, e a previsão é de que esse custo será no mínimo o dobro agora este ano. A discussão é o seguinte: vai tirar do orçamento, mas tem no orçamento, ou vai transferir para o consumidor? A tendência é que o governo dê um jeito de administrar isso com o recurso do orçamento e deixe a conta para chegar em 2015. Mas é possível fazer isso? Não corre risco aí de desaparecer essa benesse que a presidente Dilma Rousseff deu no ano passado? Primeiro, essa benesse não existe mais, Denise. Não existe mais. Isso é só um feito pictórico, tá certo? As contas caíram de uma forma geral, tá certo? Ou deixaram de subir. Menos do que estavam previstas, houve uma diminuição relativa, mas todos esses fatos que estão acontecendo, não só fizeram com que voltasse ao nível anterior, como nós vamos ter um acréscimo de custo significativo na tarifa. Qual que é a diferença, deputado, do racionamento que teve no governo FHC para o blackout que está tendo agora no governo Dilma Rousseff? É a diferença entre falta de planejamento antigamente e hoje a falta de manutenção, é isso? Olha, eu acho que faltou planejamento em 2001, não há como negar isso. Depois disso se tomaram medidas que foram importantes, uma delas foi você multiplicar concessões, parcerias público-privadas. A própria questão das linhas de transmissão, que se investiu nesse período recente, foi muito significativo e vieram a partir dessas parcerias com a iniciativa privada. Agora, insuficientes para fazer frente à demanda crescente de energia que nós tivemos. Ou seja, o governo, que na própria estudo da EPE, Empresa de Planejamento Energético, prevê um investimento necessário para manter a oferta de energia de 13 bilhões ano. Esse investimento médio foi de 6 a 7 bilhões, portanto insuficiente para fazer a previsão do próprio governo. O governo demorou muito para fazer essas concessões na área de energia? Porque eu lembro logo que o presidente Lula entrou, a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse que ia mudar tudo e meio que parou, né, a contratação de novas distribuidoras, de nova produção de energia. O país, a impressão que a gente tem é que o país ali parou de produzir. E agora voltou. Não houve, assim, uma demora muito grande para as decisões nessa área? Considero que houve uma demora muito expressiva, nós estamos pagando preço por conta disso, e houve mais do que isso, houve uma forma de conduzir que fez com que nós tivéssemos hoje a concentração e a salvação nas chamadas usinas de origem térmica, quando você queima óleo ou gás para produzir energia. Agora mesmo eu mencionei, a biomassa foi muito deixada de lado e praticamente novos contratos não existiram. Nós não tivemos nada significativo de PCHs ou de UGEs, que são as médias termos aí. Do ponto de vista da questão das grandes hidroelétricas, eu sou a favor da construção de Jirau, Santo Antônio, mas o governo também poderia ter pisado muito no acelerador. Todo o processo de licenciamento das usinas demorou muito a ocorrer e nós estamos pagando um preço alto. Mas aí eles colocam a culpa na justiça, que várias vezes suspendeu, né, as obras.
Algumas vezes a Justiça suspendeu, outras vezes o governo, particularmente na área de licenciamento ambiental, andou numa velocidade muito aquém daquilo que era necessário. E há uma compreensão, também vou entrar na polêmica, e para não ficar só distribuindo responsabilidades, mas dizer também uma opinião muito clara aqui. Acho que tem erros de alguns ambientalistas. A campanha toda que foi feita contra as hidroelétricas na região amazônica, eu não concordo. Quando você vê, por exemplo, termoelétricas operando no arredor de cidades metropolitanas, como Rio de Janeiro, como São Paulo, tudo mais, e você compara a problemas ambientais que a construção de uma hidroelétrica causa, são muito mais graves. Então, sempre que você gera uma energia, você tem algum impacto ambiental. E aquele era menor do que agora termo, queimando, poluindo, sendo mais cara nas regiões metropolitanas. E uma outra lado, só mais um último comentário. Nós poderíamos ter feito muito mais na área da eficiência energética. A energia que menos problema causa no meio ambiente e a mais barata é aquela que se economiza. Quem não se lembra em 2001 como o consumo médio das residências caiu de 20%. Quando as pessoas passaram a ter cuidado em desligar a luz ou trocaram incandescente. A campanha do racionamento acabou educando o pessoal. Uma educação. A forçar uma situação, um grau de dificuldade gerou um cuidado adicional. E o governo pode e deve fazer muito mais na área da eficiência energética. Seguidos governos investem no discurso de que as hidrelétricas são boas porque são vem de energia limpa. Mas, assim, são obras grandiosas, demoradas, o custo é alto e demoram a reciprocidade, né? O retorno é muito demorado. Por exemplo, temos grandes hidrelétricas na região norte em construção que vão gerar energia daqui a 2, 3, 4, 5 anos. O senhor concorda com essa política ou acha que uma usina nuclear, a energia nuclear seria melhor? Eu concordo com a energia hidroelétrica, acho que são necessárias e são menos poluentes. Os impactos podem ser muito mais administrados, mas sou a favor também de nós termos a fonte nuclear. Acho que nós inevitavelmente teremos que caminhar para isso. Há o alegado risco de segurança. Nós temos. Até aconteceu no Japão. O Japão está desativando, a Alemanha desativando em parte. Fukushima, no Japão, é um problema evidente de um terremoto que ocorreu lá, tá certo? E uma combinação ali complicada, realmente houve um dano, e a Alemanha tem optado também por desativar e buscar fontes alternativas, solar, eólicas, outras fontes, tudo mais. Mas a energia nuclear, eu tenho convicção de que ela será indispensável para o Brasil e para o mundo. Tá certo? O Emilson lembra aqui que recentemente a Califórnia anunciou uma central de produção de energia solar. Por que não se faz aqui, já que temos muito sol, ele pergunta? Olha, Emilson, nós devemos fazer mais nessa área de energia solar. O grande desafio na energia solar é ainda todo o processo de transformação, as baterias que se usam, os painéis conversores. Mas nós tivemos uma evolução fantástica do ponto de vista de material. Isso foi muito bacana. Está ficando mais barato, ela é ainda cara, mas eu partilho com você, o Brasil tem que apostar nesse caminho de inovação tecnológica, buscar alternativas, energia solar. Não tem nenhum país que tenha um grau de exposição que nós temos permanentemente ao longo do ano à energia solar, aos raios solares, e isso é muito importante. Eu queria mudar Chamamos de energia, nós aqui, da energia fotovoltaica, que é exatamente aquela que vem a partir dos raios solares. Eu queria mudar de assunto um pouco, queria entrar na questão eleitoral. O PPS está apoiando Eduardo Campos, né, como possível candidato a presidente da República. Mas em São Paulo o PPS não definiu seu caminho ainda, assim como Eduardo Campos também não defendeu, e tem a Marina tentando puxar aí uma candidatura própria da rede, né, em coligação com o PSB, e ela também ainda não cita o que vai fazer com o PPS. Como é que o senhor está vendo essa questão da candidatura de Eduardo Campos e também a Aliança São Paulo? Não é simples, né, Denise? Não é simples porque você tem realidades muito diferentes de estado para estado. E os próprios partidos no Brasil não são ainda partidos absolutamente coesos, né? Depende muito da liderança, e cada liderança também tem uma determinada postura e prioridade. Mas dentro disso, está complicado. E aí, Arnaldo? Vamos começar pelo começo, tá certo? E não vamos permitir que o rabo abane o cachorro, né? Nós temos que fazer aquilo que é prioridade. Eu estou muito feliz, o PPS está animado com a opção que fez
pela candidatura de Eduardo Campos. E nós estamos sentindo que essa candidatura pode fazer toda a diferença no quadro nacional. Um quadro que há 6 meses atrás se pensava que a eleição da presidente Dilma seria quase que automática. E muitos falaram, que ela seria decidida no primeiro turno. Hoje há certeza de que será uma eleição de 2 turnos e, mais do que isso, há uma convicção de que será uma eleição muito disputada. Eu considero que o Eduardo Campos, ao lado da Marina Silva, e essa somatória foi muito importante, está crescendo. Ele se coloca no plano da oposição, porque havia muita dúvida, mas vai ser candidato mesmo? Não vai ser candidato? Como é que fica por ter tido uma relação com o governo no momento anterior? Então é uma candidatura de oposição, de mudança, tá certo? E eu acho que ela pode ser uma candidatura que cresça muito. Nós vamos pensar a situação dos estados em seguida. Eu imagino que a Marina Silva, e até posso dizer que eu estou um pouco adiantando, não é uma informação assim, mas confie em mim que acho que nós podemos ter uma precipitação. Muitos pensavam que isso só aconteceria lá para abril, mas eu acho que nós podemos ter nas próximas semanas uma definição da Marina com relação a ser vice do Eduardo Campos. Então, vai ser, isso já... Ou seja, isso na semana que vem. Isso já fica encaixado. Antes do Carnaval? Tá certo? Eu acho que nós podemos ter isso aí muito rapidamente. Provavelmente lá no bloco do Carnaval de Recife, né? No Galo da Madrugada, um momento de alegria, né? Para poder fazer. Agora... Então, consolidado isso, Eduardo Campos e Marina Silva, em seguida nós debruçaremos sobre a questão do Estado. Até porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Tá certo? Tá Hoje, tudo muito acelerado, você né? acompanha muito o Congresso Nacional, conhece todos os meandros lá. Nós estamos vendo uma situação de tensão na base do governo muito acentuada. Muito forte. Uma polêmica muito grande. Só acho que o PMDB continua com a Dilma? O PMDB... Inteiro? Você ou vai ter um racha como em 2002? Então, o PMDB oficialmente continuará com a Dilma. Mas eu sinto um movimento crescente de uma série de lideranças individuais, isso significa estados, que virão para a oposição. Alguns irão com o Aécio e outros virão com o Eduardo Campos. Eu queria entrar um pouquinho nessa questão paulista, porque o que a gente escuta é que se o PSB não fechar com Geraldo Alckmin, o PPS pode abandonar Eduardo Campos. Isso já está fora de questão ou ainda há esse risco? Não, não há esse risco. O PPS tem uma posição tomada e o próprio Eduardo Campos e qualquer um respeitará isso. O PPS vai apoiar, essa é a pré-indicação, estou dizendo, a decisão só acontece na época da convenção, obviamente, é o momento em que se formaliza isso, mas já existe essa predisposição de trabalhar com o Eduardo Campos. E em São Paulo, nós já temos uma disposição tomada também pelo Congresso do partido, que nós apoiaremos Geraldo Alckmin. E nós estamos defendendo, junto ao Eduardo Campos, que o melhor para o Eduardo Campos é ele estar com o Alckmin em São Paulo. Ao invés de buscar uma outra candidatura, que nós achamos que teria dificuldade de se estabelecer em São Paulo, a polarização está muito acentuada em São Paulo, seria muito melhor ele estar no palanque do Geraldo Alckmin. Isso é a posição que nós defendemos publicamente, já defendemos junto a ele, e nós combinamos com o Eduardo Campos, com todas as lideranças que estão nesse bloco, de que vamos por etapa, decidir a questão nacional e a questão dos estados e do estado de São Paulo, particularmente, decidir com calma mais para frente. As convenções vão acontecer em julho, formalmente. As definições mesmo, os partidos terminam de arranjar-se por volta de maio. Então nós temos um bom tempo pela frente. O maior desafio, um dos maiores desafios do Eduardo Campos é justamente dissociar a imagem dele do presidente Lula e do PT, porque ele foi aliado até poucos meses atrás. Ele esteve aqui comigo com a Denise, mostrou que veio, né, está firme mesmo, é candidato, mas ele tem esse desafio de rumar ali um discurso para provar para o eleitor que ele não veio a galope da Dilma nem do Lula, ele tem luz própria. O PPS já foi governo e hoje é claramente um partido de oposição. O que vocês podem mostrar para o Eduardo Campos, que rumo que ele pode tomar no discurso, o que o PPS pode mostrar para ele? Eu vou usar uma expressão que é muito clássica até e repetitiva, mas ela vale, e vale particularmente para o Eduardo Campos, vale para nós. Nós não vamos fazer uma política olhando no retrovisor
nós vamos olhar para frente. Mas ele está olhando para o retrovisor. O Eduardo Campos, olha, em todas as intervenções que eu vi, eu não percebi. Mas ele está falando dessa política aí do coronelismo, não é coronelismo, eu esqueci o termo que ele usa, mas essa política atrasada. O Eduardo Campos... Quando ele fala assim, ele está se referindo justamente a essa política atual. O Eduardo Campos, nas vezes que eu conversei com ele e os pronunciamentos que ele fez, ele destaca o seguinte: eu quero respeitar e saudar a herança que vem de Fernando Henrique Cardoso, e ele se diz em dois aspectos: a estabilidade que veio com o real e o cuidado que veio com a lei de responsabilidade fiscal. Duas coisas. Depois ele fala do Lula e destaca que o Lula manteve a condução econômica e diz que o Lula cresceu isso a uma política de distribuição de renda, de valorização do poder aquisitivo. Isso foi bem coisa. O que ele está frisando são divergências que são muito corretas, atuais com o governo. Primeiro, que o governo hoje semeia um grau de insegurança nos empreendedores. Mas então do governo da Dilma ele não fala nada. Ele falou do FHC, falou do Lula, a Dilma não vai deixar nenhum legado nesses 4 anos? Infelizmente, o que nós estamos vendo é muito pouco. Na economia, nenhuma inovação, uma desarrumação. Do ponto de vista de políticas sociais, nenhuma diferença de políticas sociais, a não ser que se aprofundou um sentido de clientelismo, prejudicando políticas sociais emancipatórias. Errática na política internacional. O Lula tinha uma predileção numa aliança com a França, ela começa um diálogo com os Estados Unidos e depois, naquele episódio do Snowden, ela se recusa a fazer uma visita de Estado aos Estados Unidos. Ela foi errática, bambeou no que diz respeito a políticas externas. E do ponto de vista de infraestrutura do país, nada significativo. Ela começa, tem um primeiro momento, vou citar um caso exemplar, acho eu, tá certo? Que é dos aeroportos. Eu ia perguntar agora, mas as concessões, parece que elas estão andando. Estava uma concessão feita, e ela tocou, que foi de Amarante, no Rio Grande do Norte. Tocou. Em seguida fez a concessão de mais 3 aeroportos. Brasília, aeroporto de Viracopos, em São Paulo, e de Guarulhos. 3 concessões. Foi um sucesso. Aí o que ela decide? Rever o modelo de concessões. Ela passou a projetar um modelo em que a Infraero retomava um papel de ter 51%. É porque também o governo considerou que as empresas que entraram não eram assim as melhores especialistas, as maiores. Mas estão tocando aí. Estão tocando Guarulhos, estão tocando Viracopos. Viracopos, no último enquete, passou de ser, está sendo considerado pela enquete junto aos frequentadores, usuários, a melhor coisa. Tinha uma restrição, você tem razão, Denise, que era da gestora do tráfego aéreo, que eram companhias limitadas, mas que o governo administrasse. Mas ela reviu o modelo, propôs que a Infraero tivesse 51%. Mandou um grupo de ministros ao exterior para buscar associados. Ninguém veio. Depois de um ano, o governo volta ao modelo anterior e agora fez as novas licitações. Então, finalmente está indo para as concessões. Depois de 3 anos de hesitação, depois de ter buscado um modelo que tinha tabelado a taxa de retorno, depois de ter feito uma série de circunstâncias, que fez com que, por exemplo, os editais das licitações do setor ferroviário tivessem 13 mudanças no editais e até agora não foram concluídas. Agora, o senhor então, Eduardo Campos realmente tem saudado o legado de Fernando Henrique, o legado de Lula, mas desse governo, acho que poucas coisas podem significar um legado para o futuro. E como é que o senhor vê a candidatura também de Aécio Neves? Acho do muito PSDB, positivo. que chegou, tem Minas Gerais. Acho que é uma candidatura muito forte, muito expressiva, importante. Acho que o Aécio Neves tem feito um esforço com alguns pronunciamentos que fez, lançou lá em Poços de Caldas um manifesto importante sobre a questão da federação, rediscutindo e buscando propor a retomada do pacto federativo, tem avançado algumas ideias importantes, fez uma série de advertências sobre a situação da Petrobras, setor de energia. Então acho uma candidatura muito importante. Ele fez um esforço para levar o PPS. Por que ele não conseguiu? Porque duas coisas levou o PPS para Eduardo Campos? Acho que foram chave aí, tá certo? Primeiro que o PPS identifica uma necessidade de que a oposição se abra. Se nós simplesmente reproduzimos a polarização PT-PSDB nessas eleições, a viabilidade da mudança diminui. Então, a nossa ida e a saudação ao Eduardo Campos
é saudável porque isso pode redefinir o bloco do poder, tá certo? A viabilidade eleitoral aumenta muito. Uma segunda questão também que foi muito importante, que nós destacamos, é a questão da presença da Marina. Nós vemos isso com bons olhos. Na última eleição presidencial, quem não se lembra, que com uma estrutura diminuta partidária, pouco tempo de televisão, a Marina chegou muito próximo da Dilma e do Serra que estavam disputando. Então, isso do novo, isso que vem a partir das manifestações, da busca da recuperação, pode estar... E ela quase foi do PPS, né? Foi sim, houve essa discussão, ela cogitou disso, e quando ela decidiu se ir para o PSB, não foi só uma decisão de escolher um partido. Ela avaliou e ela escolheu, já se definiu... Ser o candidato a presidente da República. Você não acha que o Eduardo Campos, com a Marina de vice, ele não perde a oportunidade de ter um outro partido ali que lhe dê tempo de TV, que é fundamental hoje? Olha, eu acho que o que a Marina agrega, eu acho que é ótimo que ela seja vice, eu acho que é maior do que uma estrutura partidária que pudesse vir por conta disso. E acho que até optar por isso, houve um lançamento já das diretrizes partidárias, tá certo? Ao invés de fazer esse acordo, eu acho que dá um sinal também de uma mudança de postura, tá certo? Ou seja, de pessoas que se reúnem, não por conveniências. Isso. Eu nem ia usar essa palavra assim, mas para não parecer desrespeitoso a quem quer que seja, mas não tem isso. Então, é uma marca assim, vale a pena porque isso significa dar um sinal de uma mudança de comportamento. Embora a Marina, Denise, só ir continuando aqui, que eu estou gostando desse debate que você puxou já a eleição, embora a Marina seja provavelmente a vice do Eduardo Campos, nós temos aí 4 grandes candidatos, excelentes candidatos: Dilma, Marina com Eduardo Campos e o Aécio Neves. Você acredita que o debate eleitoral desse ano vai ser programático ou vai partir para o ataque como nos outros anos? Por exemplo, o PPS e o PSDB insistem, e com razão, na questão da Petrobras, que foi levantada aqui agora há pouco. Petrobras perdeu o valor de mercado. O Lula, em 2003, fez uma festa no Rio. Eu estava lá para anunciar a autossuficiência da produção de petróleo. Até hoje a Petrobras não alcançou o que ele prometeu e continua importando gasolina, né? Teve o caso de Pasadena, a refinaria que valia 10% do que pagaram. E aí? Como é que vai ser? Vai ser para o ataque ou vai ser meio a meio? É uma coisa diferente, Leandro, assim, a minha torcida e o meu trabalho será para ser uma discussão de conteúdo. Não sei se isso vai acontecer, né? Eu lamento, acho que há uma coisa correndo, particularmente a forma como nas mídias sociais tem corrido esse debate. Ele tem sido muito pessoal, tem sido de muitos ataques às pessoas, né? O que o país precisa? Precisa discutir um ajuste no modelo econômico, precisa discutir políticas sociais, um novo pacto federativo, além das reformas que foram deixadas totalmente de lado. As reformas previdenciárias, daqui a pouco vai bater como uma crise à nossa porta. Nós estamos arrecadando tributos como nunca no país e o nível de investimento diminuiu. Quer dizer, o país não suporta isso, né? Quer dizer, você tem uma qualidade de serviço deteriorando e um aumento de arrecadação. Está errado isso. Esse é o debate que nós precisamos fazer. Agora, o senhor estava falando que talvez vire aí um tiroteio nessa campanha. Porque a gente vê, os petistas têm a questão do mensalão, tem uma série de petistas cumprindo pena. O deputado Eduardo Azeredo, que já foi senador, renunciou ao mandato por conta do que já vem sendo chamado de mensalão mineiro. Em São Paulo, o senhor também enfrentou lá, está enfrentando um problema lá em relação a Alstom, que já vem sendo chamado de trem-salão do governo Geraldo Alckmin. Como é que vai ficar esse tiroteio todo? Por exemplo, como é que o senhor está se preparando para responder às acusações que lhe fazem naquele processo da Alstom? Primeiro, eu quero lhe agradecer por levantar esse assunto aqui, Denise, e pode ser que não sejam todos que saibam. Então, eu posso fazer só uma pergunta? Claro, por favor. Há um processo em São Paulo, tá certo? Alimentado por uma série de processos diferentes que correm lá na Justiça Federal e Estadual, analisando a atuação de um cartel na venda de trens ao metrô de São Paulo. Tá certo? Esse processo está andando, tem averiguações sendo feitas, tem algumas responsabilidades já identificadas. E tem a parte política nisso. Então, com relação às medidas e apurações, sou totalmente a favor de apurações,
que elas sejam rigorosas, sou a favor de punição a quem quer que seja que demonstre sua responsabilidade. Estou convicto, porém, tá certo, de que não tem nenhum tipo de envolvimento do governador Geraldo Alckmin, tá certo? Porque na matéria do jornal se diz do governo Alckmin, mas não houve nenhum envolvimento, não tem nenhuma caracterização, e aí há a distorção política. E eu fui mencionado ao lado de outros parlamentares numa seguinte situação. Essa pessoa que fez uma série de denúncias, ela diz num determinado instante que ela ouviu de uma pessoa que disse para outra que... me disse que ninguém sabe. Um e outro. Ela menciona um diretor da CPTM, vou dar nomes. Benedito Chiaradia, que menciona um consultor chamado Arthur Teixeira, que esse consultor teria dito ao diretor, que disse para ele, que por conta desses contratos, que eles ajudariam nas campanhas alguns políticos, e eu fui mencionado como um deles. O diretor desmente que tenha tido essa conversa, o consultor desmente que tenha tido essa conversa. Quem levantou essa questão sobre mim, eu nunca o encontrei, nunca o vi, não o conheço, tá certo? E o processo, quando foi mandado, a procuradora de São Paulo, federal, ela se manifestou. Não cabe investigação por conta da inconsistência do que foi afirmado. Foi a um juiz de São Paulo. O juiz afirmou: as referências são fragilíssimas, não recomendo nem que haja o início de uma investigação. Está agora no Supremo. O Supremo vai decidir. O relator é o ministro Marco Aurélio. Eu estou ansioso para que decida logo. Tá certo? Se decidir que não tem, para que fique claro aquilo que eu sempre disse. Eu não conheço, não me envolvi. Quando uma pessoa me disse, Denise, Leandro, que, olha, tem uma denúncia contra você, Arnaldo. Eu falei, puxa vida, quando que eu tive responsabilidade administrativa, de contratos e tal, fui secretário da Habitação do Estado, durante quase 2 anos lá em São Paulo. Gerenciei contratos que somaram a casa de mais de 3 bilhões de reais. Fiz centenas de contratos. Falei, deve ter sido alguma denúncia disso. Tá certo? Eu não tenho nenhuma denúncia sobre isso, onde quer que seja, em nenhuma instância, nada. Eu fui denunciado, agora, essa insinuação que houve, essa afirmação, é com relação a uma compra de trens. Eu nunca tive nenhuma responsabilidade administrativa. Então o que eu quero? Que o Supremo se manifeste. Ou encerre, e aí fica claro que eu não tive envolvimento, ou que faça uma investigação, e eu queria que fosse feito o mais rapidamente possível, e profundamente, para poder esclarecer a questão. E o senhor já tem alguma perspectiva de quando isso vai ser resolvido? Já teve algum sinal do Supremo que resolve logo? O Supremo já enviou ao Procurador-Geral para que ele se manifeste. Isso já aconteceu há 1 semana, e a expectativa é que isso possa acontecer nos próximos dias agora. Agora, voltando à sua pergunta, depois de você ter me permitido falar sobre mim e à disposição sobre qualquer pergunta que tenhamos, e quero muito falar. Imagina, o senhor é um dos deputados mais respeitados da Câmara. Nós temos essa consciência. Obrigado, Denis. Te falar outra coisa. Eu temo que a eleição vire esse bate-boca. Tá certo? De acusações, tudo mais e tal, e deixando de lado aquilo que é o mais importante, que é o debate sobre a situação do país, propostas de mudança do país. Mas não interessa a ninguém, né, levar a campanha para esse lado, né, do tiroteio puro e simples, né? A nenhum dos candidatos, imagino. Quem não tem conteúdo, às vezes, leva a isso, né, deputado? Espero que não. O candidato que não tem conteúdo, às vezes, parte para isso, porque quer avacalhar. Eu gostaria de pegar o exemplo que o senhor deixou. O senhor falou que administrou centenas de contratos, talvez, com até 3 bilhões de reais, assinando papel. Assinando, com uma estrutura enorme, provavelmente, pela qual o senhor respondeu, mas o senhor sabe muito bem, creio que o senhor não tem controle sobre todas as pessoas que trabalham subordinadas ao senhor. Acontece muito em grandes empresas particulares, até no governo. O senhor concorda que a pessoa, num cargo como o senhor ocupou, ela deve responder por tudo? Por quê? Eu pego o exemplo do senhor. Se tivesse uma denúncia que algum subordinado seu, nessa sua gestão, tenha feito alguma maracutaia ali, o senhor não sabe, mas o senhor assinou como responsável, sem saber. O senhor acha que o senhor deveria ser julgado? Porque é isso que o José Genuíno, por exemplo, alega no caso, por exemplo, do Mensalão, que ele é por causa dos empréstimos do PT. Como é que fica? Olha, você tem uma estrutura grande, que você tem responsabilidade, e tem pessoas que façam o chamado mal feito,
Eu acho que nem sempre dá para saber, né? Você não tem condições de responder por tudo isso. Quando você tem uma denúncia, tem que tomar providências imediatamente. Agora, você acresceu uma outra coisa diferente, que é assinar, né? Quando você assina uma determinada questão, tem que saber o que você se envolve administrativamente, acho que aí não dá para ignorar, para alegar ignorância. Você tem que saber o que você está fazendo. Então você tem uma estrutura, repito, você tem uma empresa grande e tem uma pessoa lá que se comporta mal no empregado, mas você ter sob seu comando decisão e colocar ali o seu acompanhamento pessoal, quando você assina, é que aquela questão passou por você, sob o seu arbítrio. Aí tem que ter responsabilidade, porque senão eu defenderia, puxa, assinou, mas não sabe o que assinou. Aí nós vamos chegar a uma situação de falta de responsabilidade. Então, já puxando agora por causa do mensalão, o STF vai começar a retomar o julgamento do caso de formação de quadrilha de alguns condenados, por exemplo, João Paulo Cunha. Então, estão ventilando aí que talvez ele fique livre da formação de quadrilha. Então, só acredita que o STF pegou pesado com os mensaleiros ou não? Puxa vida, eu não sei. Pegou pesado no seguinte sentido. Você está dizendo... Se eles estão tendo um novo julgamento na questão do tamanho da pena, Leandro, é isso? Também, mas também na questão de formação de quadrilha. Que parece então, que eles querem reduzir, que muita gente vai sair da formação de quadrilha. Puxa, eu não sei opinar sobre isso. Eu não consigo analisar, entendeu? Os autos, porque aí é uma... Você está pedindo que eu avalie se a decisão foi puxado ou não? Do Supremo foi puxada ou não. Confesso para você que eu não sei dizer isso. Hoje nós temos 9 ex-mandatários presos, Denise. E foi um número que o José Maria Trindade levantou aqui no boletim da Rede Vida, eu achei estupendo. Né? O senhor acredita que esse número pode aumentar ou o senhor acredita nos seus pares? Não, acho que pode aumentar. Acho que a situação... Agora é uma discussão até filosófica e de funcionamento, né? Acho que nós precisamos ainda de uma profunda reforma política. Nada se fez recentemente sobre isso. A reforma política é difícil que ela seja só de autoria do Legislativo. Hoje nós vivemos um momento que não há aquela divisão clássica dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. O poder legisferante do executivo é muito preponderante. O legislativo passa a maior parte do tempo estabelecendo a sua dinâmica em todas as medidas provisórias que são mandadas. Né? A maioria que se constitui do governo não é uma maioria de afinidade do ponto de vista programático. É muito mais de circunstâncias de composição política. É só ver partidos que foram a base de apoio do Fernando Henrique se tornarem depois base de apoio do PT. É só você ver líder do governo do Fernando Henrique se tornar líder do governo do Lula. Né? Ou seja, você vê o momento que essas relações são muito mais de oportunidade do que de consistência. Então, quando você tem relações de oportunidade assim, tá certo? Os interesses específicos prevalecem, o debate das ideias diminui, quem é situação apoia tudo incontinente só para que a sua atitude de apoio lhe dê algum tipo de trânsito melhor para poder até atender as suas bases e tudo mais. E quem é oposição, muitas vezes, também resvala por uma oposição sistemática, de criticar tudo. Então, o debate fica comprometido. E quando o debate está comprometido, tá certo? Você abre espaço para as questões individuais. Então, acho que tem muita coisa que ainda pode surgir. Agora, esse ano é muito difícil, né? Conseguir aprovar alguma coisa em termos de reforma política, tributária. Não, reforma política nem pode numa altura dessa, Denise, porque qualquer coisa que você aprove, ela sempre será olhada assim, olha, você fez isso para favorecer um candidato, para favorecer uma candidatura. A proximidade do processo eleitoral já compromete. Mas já dá para fazer, para valer lá para frente? Então, reforma política é assim. Tem que ser logo no começo do governo, Congresso novo, presidente novo, tá certo? Você tem um momento em que a sociedade tem que repactuar as relações, independente de olhar para diante. E a mesma de olhar para as próximas tributária? O mesmo o senhor considera também para a reforma tributária, que até hoje não veio? Todas as reformas eu acho que teriam. Quem é o futuro presidente ou presidenta, dependendo do resultado das eleições, eu acho que farão bem para o país se acertam um programa de uma agenda mínima, tá certo? Imediata, logo depois. O que seria isso? Deixa eu ter a ousadia de especular isso. Primeiro, reforma tributária. Acho que uma reforma global, talvez seja difícil você começar por ela. É só acompanhar, e você acompanha bem de perto, o debate sobre a questão dos royalties
Um aspecto demorou um tempo muito enorme, foi muito complicado para se resolver. Mas nós temos algumas coisas. Primeiro, a unificação do ICMS, para evitar a guerra fiscal. Uma transferência de responsabilidades e recursos mais estabelecida. Então, você discute isso à luz do novo Pacto Federativo com estados e municípios. Tocar isso. Reforma política. Sou a favor de nós caminharmos com o voto distrital misto. Hoje eu estou convencido, depois de tudo que nós assistimos no país, de que a reeleição não é boa. Todo governante que assume com a perspectiva de reeleição, ele fica limitado, ele toma atitudes pouco ousadas para não contrariar interesses, porque já começa a construir a sua reeleição. Hoje, depois dessa experiência, sou a favor de acabar com a reeleição. Sou a favor de ter mandatos mais longos, de 5 anos. E com isso você tem um processo. Então, são algumas coisas como essa. Parece que essa ideia anda amadurecendo bastante, né, no Congresso, sobre o fim da reeleição. O Aécio Neves defende isso, o Eduardo Campos também ou não? Defende? Os dois defendem isso. Os dois defendem, ou seja, agora quem está a favor da reeleição, que antes era contra o PT. Mas será que uma vez... Eu acho que pode mudar. Eles acabam também mudando. O próprio deputado Vacareza, na comissão da qual ele foi ali relator, uma comissão que preparou algumas propostas de reforma política, tá certo? Não sei se é a posição do PT, mas ele avançou numa posição contrária à questão da reeleição. Eu achei muito positivo isso. Agora, você vê alguma perspectiva de ser aprovado no Congresso ano que vem? Acho que tem uma boa perspectiva. Ou vai depender porque as pessoas estão percebendo que do jeito que está, as coisas não vão e não podem continuar. Hoje há um descrédito acentuado da questão política, né? Nós sentimos isso em todos os lugares. Acho que essa eleição, espero eu, seja a última que façamos sobre essas regras. Precisa mudar, essa reforma precisa de vir. Muito bem, conosco hoje no Frente a Frente, comigo Denise Rotemburgo, o nosso convidado é o deputado federal Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo. Estamos ao vivo em rede nacional, você pode mandar suas perguntas para a 0 operadora 17 33558432, aparece na sua tela, ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br, ou também para o Twitter da Denise, que sempre aparece aí. Nosso assunto é eleição, energia, vamos voltar daqui a pouco com um projeto de redução, aliás, erradicação da fome e também do fim dos lixões, né? Que isso tocou muito bem. Voltamos já.
Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco. Você ainda pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17 3355 8432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou ainda para o meu Twitter, que aparece aí no rodapé da sua telinha. Deputado, nós estamos aqui já com uma série de perguntas. O senhor falou muito da questão da política externa da presidente Dilma Rousseff. Eu queria entrar na questão agora de Nicolás Maduro na Venezuela. O senhor acha que a presidente, ou melhor, o Mercosul, que agora divulgou uma nota de apoio ao presidente venezuelano, errou? O Brasil passa como um dos autores da nota do Mercosul e defende um presidente que anda prendendo seus opositores. O senhor acha correta a posição do Brasil? O Brasil tem uma tradição diplomática importante que eu acho que deve ser mantida, que o Brasil não deve se imiscuir nos assuntos internos de outros países, a não ser quando há uma caracterização de um crime de lesa humanidade, alguma transgressão, de genocídios ou coisa dessa dimensão. Então, opinar na situação política de outro país, acho que é errado. O governo tem se metido muito nisso, estabeleceu relações internacionais baseadas no chamado bolivarianismo que Chávez desenhou. Nós fizemos aliança com o Pacto Andino, que não encontra eco na situação. Nós vivemos uma situação hoje de fragilidade do Mercosul. O Brasil não investiu nessa questão do Mercosul. Então hoje nós estamos, eu usei a expressão, me permito repetir, erráticos no que diz respeito à política externa. Nós não temos nada que nos metemos em respaldar um presidente de outro país ou de desestabilizar. Tá certo? Aquilo que nós fizemos com o Levada, né? Como é que se chamava? Tá certo? Em Honduras, quando nós fizemos o Zelada, que foi um erro tremendo da gente. Zelaya, de se meter no Zelaya naquela vez. Então acho que nós não devemos fazer isso. O Brasil tem, no meu entender, que estabelecer relações de muita parceria com a China. Nós temos mercados afinados com a China. Nós continuamos ainda com o desafio de termos a grande saída para o Pacífico, para podermos ter acesso ao mercado consumidor e colocar toda a nossa produção do Centro-Oeste em direção ao consumo ali das nações asiáticas, né? E nós devemos ter uma relação também do ponto de vista da América, com os Estados Unidos. Tá certo? Ou seja, nós temos que ter essa pluralidade de relações. O Mercosul, como uma alternativa estruturada para ser um novo bloco econômico, que tenha peso, inclusive, na economia mundial, não será o Mercosul. Os fatos revelaram isso, fragilidade. Então, é o Brasil em contatos bilaterais que eu acho que tem que desenvolver as suas relações. A presidente Dilma está numa política muito interna, não? Ao contrário do presidente Lula, que expandiu bem. O presidente Lula viajava muito, abriu várias embaixadas. A presidente Dilma não, ela recuou nessa política externa dela. Eu sinto isso também. Acho que o Brasil perdeu, inclusive, o protagonismo na situação internacional. Teve um momento que o Brasil despontou como um país que liderava o bloco dos chamados países emergentes, ou dentro do BRIC, tendo um peso importante. O Brasil, num episódio, teve um papel relevante. Tá certo? O agora ministro Figueiredo teve uma participação, o embaixador que está agora no Japão, o André Corrêa do Lago, que chefiou a delegação, teve um papel importante quando o Brasil participou das negociações climáticas internacionais. Ali o Brasil teve um nível de iniciativa. Mas depois a ascensão do Roberto Azevedo na OMC também. Que foi uma coisa mais dele, né? Foi muito mais individual, isso que eu ia dizer. O Roberto Azevedo, tá certo? Foi muito mais uma coisa individual do que um processo do país entrar e pesar nesse jogo das nações. Agora, o senhor acha que tem alguma perspectiva de melhora? Porque no início lá do governo da presidente Dilma, nos primeiros 6 meses, ela estava indo muito bem na política externa, né? Até ali o primeiro discurso dela nas Nações Unidas, em setembro ainda do primeiro ano de governo, a impressão que se tinha é que ela ia deslanchar nessa área, mas depois parece que isso não ocorreu. O senhor vê ainda alguma perspectiva de melhora ou agora é só o governo só está mesmo cuidando da reeleição e acabou? Denise, eu temo que piore a situação, tá certo? Por quê? E aí eu vou lhe ser muito sincero. Acho que a presidente Dilma está totalmente hoje
conduzida pelo seu interesse eleitoral imediato e abrindo mão de governar num momento muito importante para o país. Em algumas questões estruturais que ao longo do programa nós fomos tratando aqui, nós falamos da questão da energia, nós falamos da questão da infraestrutura, nós falamos da necessidade de poder enfrentar algumas coisas que pudessem se parecerem antipáticas do ponto de vista da opinião pública, de tomar medidas de austeridade, tá certo? Nada disso se imagina. Ou seja, uma nova carta aos brasileiros, que na semana passada até o nosso entrevistado, o professor Marcos Troirro, comentou aqui que seria necessária uma segunda carta aos brasileiros. O senhor acha que ela vem? Acho que poderá vir como retórica, não vem como atitude. A Carta aos Brasileiros foi lançada pelo Lula no começo do seu governo, quando havia um temor com relação à sua eleição. Campanha. Nós estamos falando de um governo que está agora se candidatando à reeleição. De um governo que se está candidatando à reeleição, espera-se que ele governe, que ele tome iniciativas. Nós estamos acumulando o custo da energia, nós estamos acumulando o déficit na conta combustível, nós estamos acumulando antecipação de recebíveis de Itaipu que já foram feitas e recursos consumidos. Nós estamos vivendo um momento que todo mundo sabe hoje que o custo do ajuste que se terá que fazer em 2015 será extremamente alto. Por quê? Porque o presidente tem pensado na eleição e não na administração. Agora, quanto vai ser o reajuste da gasolina? O senhor que é dessa área de infraestrutura e conhece bem esse campo? O reajuste da gasolina vai ser pouco, bem menos do que precisa. Arnaldo, olha que antipático você dizer que precisa ter reajuste de preço. Quando, minha gente, acho eu, as pessoas pegam e manipulam o preço para conter a inflação, você faz um processo de represamento que, quando as coisas têm que ser ajustadas, custa muito mais caro. O fato de controlar o preço de combustíveis com o interesse de manter a inflação sob controle, hoje comprometeu a Petrobras, que está com sua capacidade de investimento zerada, com um investimento que pode comprometer a sua classificação na avaliação das agências de risco, e matou, como subproduto disso, o nosso programa do etanol, que está vivendo uma crise gravíssima, tá certo? Ou seja, nós, infelizmente, teremos um reajuste pequeno diante daquilo que seria necessário para poder restabelecer o etanol, o pré-sal, essa descoberta depois em 2009, quando o governo começou a apostar mais no pré-sal, ele acabou apagando o programa do etanol? Eu não vejo um vínculo direto do pré-sal com relação ao etanol, até porque nós precisamos de mais petróleo. Agora, há poucos instantes, o Leandro lembrou muito bem de uma grande festa que fez o presidente Lula quando anunciou que o Brasil estava autossuficiente de combustível, não precisava importar mais. O que nós consumimos aqui seria produzido aqui. Qual a nossa situação hoje? O ano passado, a conta combustível que nós importamos significou 20 bilhões de dólares. Tá certo? O etanol, a sua produção não cresce há 3 anos. O etanol não cresce a produção. O nosso consumo aumentou. A participação do etanol na nossa matriz de combustíveis, que chegou a ser de 54%, agora está em torno de 36%. E essa diferença, como foi suprida? Não pelo aumento da nossa produção de petróleo. Até porque se a gente extrair mais petróleo, a nossa capacidade de refino está limitada. As novas unidades que estão sendo anunciadas pela Petrobras, as novas refinarias, não serão de gasolina, vão ser de diesel. Tá certo? Então nós temos uma situação em que este aumento de consumo foi compensado por importação e o nosso etanol totalmente comprometido. O que matou o etanol foi o preço artificialmente mantido da gasolina. Eu e a Denise gostaríamos de agradecer aos telespectadores que estão mandando as perguntas, por falta de tempo, nem todas serão feitas. O nosso abraço para Alberto Ribeiro, lá de Camaçari, na Bahia, José Juscelio de Congonhas, Minas Gerais, o nosso telespectador de Votuporanga, infelizmente o fax cortou o nome, e o Leandro Fober. Tem aqui uma pergunta que é interessante, que quer saber o telespectador, quer saber o Juan Ramírez Monteiro. As ruas dizem que, para o povo, a sensação é sempre a mesma. Eu não sabia, não assinei nada, independentemente de partido. Ele quer saber, em suma. E há uma pergunta que eu complemento. O povo está nas ruas.
independentemente de Black Bloc, de Baderneta, o povo está nas ruas e deve voltar para protestar sobre a Copa, sobre vários outros problemas. Até que ponto o povo nas ruas pode mudar o discurso ou nortear o discurso dos candidatos a presidente da República? Você acha que segurança vai ser um tema fundamental, essencial? Bem, eu espero que o povo permaneça nas ruas, permaneça mobilizado, para todo mundo que quer um país com democracia e um país com consistência nas suas decisões, isso é muito importante. Quero pedir um pouco mais e fazer também aí uma observação. Quero que essa energia não seja canalizada da seguinte forma, acho eu, sugiro a vocês que estão nos ouvindo aí, não vote de troça numa pessoa que tenha só até como um voto de desabafo. E nem anule o seu voto. Seja criterioso, procure um candidato que tenha proposta, seja rigoroso com relação a isso. Então, vote de uma forma muito ativa e vote de uma forma muito consciente. Acho que isso vai ter muita repercussão, Leandro, nas eleições desse ano. Acho que os temas que vão surgir muito acentuadamente são os temas da segurança e da saúde. Nós ainda vivemos uma questão muito delicada na área da saúde e eu torço muito para que dois outros temas também estejam presentes. Eu torço muito para que a educação esteja presente. Eu acho que o debate sobre a educação, de alguma forma, ele ficou um pouco solto no período recente. Todos nós sabemos que para você avançar do ponto de vista agora, mais concreto, não é com bolsas aqui a colar, mas de estruturação da distribuição de renda, educação é fundamental. Do ponto de vista de aumento da produtividade do país, da competitividade, educação é indispensável. E torço para que a discussão sobre o modelo econômico venha com mais força. Por quê? Porque hoje, na população, que nós vivemos ainda uma situação de emprego e de renda, a percepção ainda não chegou. E a crise econômica é muito maior do que está sendo percebida. Tá certo? Nós estamos agora completando 3 anos de baixíssimo crescimento, a inflação acima daquilo que seriam todas as metas, e nós estamos vivendo um momento de deterioração. Depois de muito tempo, a nossa balança comercial começou a operar com sinal de déficit. Mais do que isso, a qualidade das nossas importações comprometeu muito. Cada vez mais nós estamos importando commodity e menos produto elaborado. Então, cada vez mais importando produtos industrializados. Portanto, é uma inversão ao contrário daquilo que nós queremos. E o resultado é diminuir a indústria no país. Nós temos setores industriais que estão fechando. Tá certo? Isso significa perda de emprego e de emprego com qualidade. Mas o eleitor parece que não está percebendo isso ainda não, porque as pesquisas indicaram, hoje mesmo, que a presidente Dilma Rousseff tem condições de vencer no primeiro turno. Como é que o senhor vê aí essa questão? O país continua com quase pleno emprego. Como é que o senhor vê essa contradição aí entre esse cenário econômico ruim, de uma forma geral, mas ao mesmo tempo o emprego está garantido e as pessoas continuam apostando na presidência? Eu espero que o debate que lance luz sobre isso. Por isso que eu pleiteei que esse debate da situação econômica tempo de fazer esse debate, uma vez que o debate é tão engessado numa campanha eleitoral, ou quando os candidatos estão lá, não pode perguntar, é réplica, não pode ter tréplica, as regras são tão engessadas que o debate Denise, eu não sei se eu sou otimista, mas o Leandro falou de uma coisa de ruas e mobilizações, você mesmo sempre destaca isso. Acho que nós temos hoje um eleitorado mais informado do que se pensa. Muito mais questionador do que se pensa, isso é muito bom. Acho que esse debate acontecerá inevitavelmente. Se há hoje uma certa anestesia, você tem razão, por conta da situação imediata das pessoas que ainda não se perceberam, eu acho que o debate vai conseguir demonstrar a gravidade e a necessidade de discutir a situação. O João Gilberto de Carli, lá de Santa Isabel do Oeste, interior de São Paulo, pergunta sobre os gastos com a Copa. O presidente Lula, agora lembrando eu, o presidente Lula disse, né, Denise também lembrava, repetia, não vai haver dinheiro público para os estados da Copa. Acabou que o BNDES está financiando a maior parte dos estados e grande parte da verba, né? Da verba para todos os estados. O vídeo agora Curitiba, que quase ficou para trás. O senhor concorda com essa política de o governo ter financiado? Vamos dizer bem claro, não foi doação, não foi um empréstimo, é financiamento. Espera-se retorno. A Copa vai ser boa para o Brasil no que concerne a esse investimento estatal? Não. Por quê? Não.
porque vai significar um gasto muito acentuado, um erro de prioridades, e aonde aconteceram as obras, elas não se inseriram num processo do chamado legado, para deixar uma estrutura do entorno. Mobilidade urbana, então, não vai ter. Resolver essa questão. Infelizmente não. Por exemplo. Tá certo? E eu acho que esse dinheiro teria sido muito melhor utilizado, quer seja sob a forma de investimento nos entornos dos estádios, quer seja sob a forma de empréstimo em outros setores da administração. Vamos falar do fim dos lixões, que é a lei de política. A lei de política residual. Não, eu tinha perguntado se o senhor dá um exemplo em relação a essa questão que não houve um legado claro em relação à Copa do Mundo. Talvez não fique um legado. Eu gosto muito de futebol, sou santista, militante e tudo mais tal, tá? Então eu gosto, eu sou uma pessoa não gosto de esporte, eu adoro esporte, sigo, acompanho e tudo mais tal. Fui nos Jogos Pan-Americanos, no Rio de Janeiro. Tá certo? Mudou nada. Mudou nada. Pronto. O Rio continua e tudo mais tal. Os nossos telespectadores. E as estruturas absolutamente subutilizadas. E muitas delas sucateadas, né? E muitas delas sucateadas. Então é um exemplo vivo daquilo que eu acho que numa escala ainda maior vai acontecer nesse momento. Gostaria de entrar nesse tema da lei da política de resíduos sólidos, que o senhor tocou muito bem. Por lei, tem a meta deste ano de o país inteiro, pelo menos assim no papel, acabar com os lixões todos, mas temos um mapa até publicado pelo Correio Brasiliense essa semana, uma pesquisa muito bem feita, de que a coisa não avançou nada. Como é que o senhor vê essa situação? Você acha que vai dar os municípios vão dar conta de acabar com os lixões? Primeiro, obrigado por levantar isso. Você sabe que isso é uma coisa de muito carinho meu, né? Eu me dediquei a isso, a Denise tantas vezes fez matérias acompanhando e você também, nas suas colunas, mencionou isso. Política Nacional de Resíduos, mas o que é isso? Cuidar do lixo. Gravíssimo problema, mas pode ser uma formidável alternativa. Denise, sabe dessa questão de reciclar a lata de alumínio? Pegar a lata, recolher e tal. Sabe quantos brasileiros e brasileiras sobrevivem em torno dessa atividade? Não tem. É um número assustador. Dados do IBGE, 300 mil pessoas. Tanto que todo fim de ano o presidente Lula, o ex-presidente Lula e o presidente Dilma se encontram com os catadores de lixo. Por isso que o debate que nós conseguimos fazer, e esse foi um debate muito recordado, teve uma participação muito grande do Movimento Nacional de Catadores, conseguimos trazer a indústria, e a lei é inovadora. A lei introduziu critérios como a questão de logística reversa. Por exemplo, nós temos a cada ano 3 milhões, ou até 4 em alguns anos, de novos veículos. Não havia nenhuma regra sobre o retorno desse veículo. Ele virava desmanche, ele virava carcaça jogada para o lado, no fundo de um córrego, fazendo algum tipo de contaminação. Agora há a responsabilidade de volta disso. Esse ano, Copa, nós estamos falando, é um ano de venda de televisores extraordinário. Números se falam em 8, 9 milhões de unidades de televisores. Os para onde? Para onde vão os velhos? Isso é uma política que cabe aos municípios. Eu estou vendo nesse levantamento, só Santa Catarina já cumpriu a meta. O Sudeste está indo, mas as regiões Norte e Nordeste não vão acabar com o cabe às indústrias. E aí, você falou uma coisa que eu não concordo bem, Leandro, mas não você botou a ferida. Não. Você disse que pouco foi feito. As empresas estão se atualizando, tem muitas empresas cuidando disso, de retorno, redes de supermercado passaram a cuidar disso. Mas e as prefeituras que cuidam do lixo urbano? Do lixo urbano. Isso nós estamos atrasados, você tem toda a razão. Há um movimento até de prefeitos pedindo uma dilatação de prazo para que a meta de aprovar a política municipal de gestão de resíduos, que é o planejamento de como isso vai ser feito, e do fim dos lixões possam ser empurrados para adiante. Eu vou brigar muito contra isso. Por que eu vou brigar muito contra isso? Para criar uma situação até de pressão para que isso se cumpra, tá certo? Pelos municípios. Nós aprovamos no orçamento anterior um programa para que o Ministério, no caso aqui, o Ministério do Meio Ambiente, coloque assessoria para os municípios, para poder ajudar na formulação desses planos. Governos estaduais estão fazendo isso. Lá em São Paulo, meu estado, tem uma ação regional para fazer isso. Porque tem a lei, mas não tem o cumpra-se. Ou então a punição para quem não atingir a meta. E aí? Tem punição, sim. Qual é? Tem punição. Primeiro, que ele não receberá mais recursos do governo federal nessa área. Fica vedado
senão aprovar tem que logo arrumar o aterro sanitário. E segundo, haverá uma atuação incisiva também do Ministério Público e da Justiça cobrando. Então nós vamos apertar para fazer seria com o que caso essa do cobrança Congresso publicar, por exemplo, a lista daqueles que ainda não fizeram o dever de casa, ou pelo menos nem começaram? Bem lembrado. Isso é uma boa ideia. Bem lembrado. Vou tentar fazer isso. Já uma coisa que eu vou Dá o crédito pode levar na tribuna. Festejar aqueles que fizeram, né? Exatamente. E até saudar isso. Claro. Mas também apontar e puxar as orelhas daqueles boa que fizeram ideia. para que o cidadão possa ir lá e cobrar. A autoria Denise Roteiro. Lá na tribuna eu lembro dela. Obrigado, deputado. Imagina. Isso, a gente está acho aqui que é uma boa ideia, porque a divulgação dos bons casos, dos bons exemplos, tá certo? É importante, prestigia a pessoa e causa uma pressão sobre aqueles que estão atrasados. Então, imagina, se o município fez e o vizinho não fez. Boa ideia. O senhor foi escolhido pela O CNBB. partido que mais, né, dá para fazer corte partidário, por região, por cidade. Dá sim. Muito boa ideia. Vou mexer nisso. Agora, outro tema que a gente queria muito, eu, Denise, queria muito falar com o senhor e para o senhor apresentar para o telespectador. O senhor foi escolhido pela CNBB aqui no Brasil para uma missão do Papa, que é a apresentação do projeto de lei de combate à fome e ao desperdício de alimentos. Eu gostaria que você explicasse isso para o telespectador. Que bom. Eu quero agradecer. Inclusive, eu trouxe um pequeno resuminho de umas iniciativas. Vou me permitir deixar com você, Leandro, e outro exemplar aqui com a Denise. Obrigada. É um projeto que eu tive realmente uma honra. Dom Odilo Scher me encaminhou uma proposta. Ela foi feita para dar todos os créditos, porque é muita gente boa envolvida e com muita disposição. Ela foi preparada uma proposta desse projeto de lei pela Pontifícia Universidade Católica, curso de Direito de São Paulo. Eu trouxe a proposta, ela amparada por unidades, por entidades que eu simbolizo na plataforma Sinergia e na Caritas Internacional, que é um órgão muito vinculado à Igreja Católica, que nos trouxe a ideia. A ideia é de um projeto de lei que institui uma política de erradicação da fome e de estabelecimento da função social dos alimentos. Trocando em miúdos também, isso significa uma política estável de combate à fome e combater o desperdício de alimentos. Feito isso, nós melhoramos o projeto, contamos com o apoio ali da PUC e apresentei esse projeto em dezembro. Olha que coisa bacana. Isso foi feito a partir da iniciativa do Dom Odilo, com o apoio da CNBB, Denise, e porque o Papa Francisco iria lançar, como fez, uma campanha mundial. Do dia 7 de dezembro até o dia 10 de dezembro, reuniram-se 170 países lá em Roma, tá certo? Foi uma delegação aqui do Brasil, eu não fui, mas o nosso projeto estava lá, foi apresentado ao Papa, e no dia 10 de dezembro, dia da Declaração dos Direitos Humanos, o Papa Francisco lançou essa campanha, a primeira campanha do seu papado, campanha contra o desperdício de todos os alimentos pela erradicação da fome. Eu estou falando com vocês hoje. Os alimentos são desperdiçados por ano. 750 bilhões da economia global. Que coisa louca, né? Os números são impressionantes. São números da FAO. E como fazer para evitar que esse desperdício aconteça? Então, hoje nós tomamos boas iniciativas nesse sentido. Eu te peço um resuminho, porque nós estamos no último minuto, infelizmente. Então hoje nós tivemos, eu quero agradecer a ministra Tereza Campelo, que é do Desenvolvimento Social, estivemos no Ministério de Ciência e Tecnologia, estivemos com a ministra Isabela Teixeira também do Meio Ambiente. Aí pega até a questão de reutilização e reciclagem dos alimentos. A ideia é que a gente possa ter até unidades junto a um terminal pesqueiro, junto a um SEASA, que possa fazer, tem um processo até tecnológico de desidratação, você transforma isso num alimento orgânico, que você pode, meio aquela farinha, ser usada depois, mas nós tivemos um grande apoio ao projeto. A CNBB estava hoje nessas audiências, representada por Dom Leonardo Steiner, que é o secretário-geral, bispo Dom Leonardo, secretário-geral da CNBB. Estou muito animado. O tempo não permite, mas depois eu quero até me permitir pedir ajuda da Rede Vida, tá certo? Ajuda vocês, porque nós estamos começando uma campanha de um abaixo-assinado de apoio ao projeto de lei para que ele possa tramitar mais rapidamente
aí no Congresso Nacional. Com certeza terá nosso apoio, né, Denise? Claro. Muito bem, agradecemos a sua presença, deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, foi nosso convidado de hoje no Frente a Frente. Uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu fiquei muito honrado. Muito obrigado a você, Leandro. Muito obrigado, Denise. Jornalismo de qualidade, duros, me cobraram de coisas muito sérias, mas ao mesmo tempo instigante para os assuntos nacionais. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a você que teve a paciência de nos acompanhar. E já fica o convite para o senhor voltar para explicar melhor esse projeto de preservação dos alimentos, né, de combate ao desperdício, para que o nosso telespectador possa também entrar nessa campanha. Ah, que bom. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite ao telespectador. Fique agora com o Jornal da Vida.